Olá, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro programa aqui no podcast da Rádio Energia. Nós estamos muito gratos a Deus por estarmos aqui e esse encontro que nós estamos aqui é nada mais ou menos que um bate-papo. Teremos aqui reuniões, teremos conversas, né, com pessoas importantes, personalidades aqui do nosso estado do Rio de Janeiro. E um dos nossos primeiros temas hoje vai ser sobre segurança pública e também educação, ou seja, assuntos que interligam um com o outro. Por falar em segurança pública, não poderíamos chamar outra pessoa mais capacitada, que seria hoje o Marcelo Itagiba, secretário de Segurança, foi secretário de Segurança Pública, foi superintendente da Polícia Federal, também foi deputado federal por um mandato, e eu queria agradecer aqui, Marcelo Itagiba, pela sua presença. Eu que agradeço o convite para esse papo muito especial, com muita energia na Rádio Energia. Muito obrigado. Também eu queria apresentar, que vai falar também sobre educação, nós queríamos apresentar uma jovem promessa aqui, que é o Lucas Mira, né? 21 anos, ele cursa Geografia, não é isso? Sim, na UERJ. Na UERJ, né? Um jovem promissor aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. Se eu fosse vocês, tanto a questão do Itagiba quanto a questão do Lucas Mira, no final eles vão passar aí a questão das redes sociais, vocês vão poder acompanhar o trabalho deles aí, o que eles pretendem e o que eles propõem, melhor dizendo, para aqui para o nosso estado do Rio de Janeiro. Vamos começar falando sobre segurança pública. Itagiba, o que o senhor acha importante, ainda mais no que está acontecendo hoje aí em relação à segurança pública? O que você propõe para nós aqui hoje em dia? Em primeiro lugar, Carlos, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de estar junto com o Lucas, porque os jovens hoje é que sabem tudo. A gente aprende muito mais com os jovens do que a gente ensina. E o que eu tenho visto, e o Lucas é um grande defensor dessa questão da educação, eu sempre usei um slogan na minha vida, que é lugar de criança na escola e lugar de bandido é na cadeia. Quanto mais criança na escola, menos bandidos nós teremos nas cadeias. Ou seja, a educação é a base de tudo. É através da educação que a gente faz a transformação. E quando a gente fala de segurança pública, a gente fala que a educação é primordial para que a gente tenha uma boa segurança. Por quê? Porque através da educação a gente aprende a compreender as normas, a se submeter a elas e se disciplinar. Então a educação nos ensina essas coisas. E para a segurança pública isso é fundamental, porque existem regras e normas que ditam a vida em sociedade. O relacionamento interpessoal é feito através de códigos, né, de normas que nós devemos observar. Na questão da segurança pública, nós temos o mesmo problema de sempre, recorrente no nosso estado do Rio de Janeiro e no Brasil, sempre muito associado às drogas e depois com a evolução de algo que se chama milícia. E agora o que nós estamos vendo é uma possível simbiose entre o tráfico e as milícias, ou seja, ambas as atividades criminosas explorando o cidadão de bem que mora nas áreas mais carentes do nosso estado e da nossa cidade do Rio de Janeiro. E qual é a forma de enfrentar isso? Primeiro, qualificando o policial. Em segundo lugar, remunerando corretamente o policial. Em terceiro, dando meios e capacitação tecnológica para que ele possa fazer boas investigações e para que ele possa fazer uma boa prevenção criminosa. E a quinta coisa que todo mundo fala a todo momento, mas ninguém sabe exatamente o que é, mas eu sei, porque eu já fui diretor de inteligência da Polícia Federal para todo o Brasil, é usar a inteligência no combate ao crime. Inteligência no combate ao crime é obter a informação, processar essa informação e usar essa informação de forma a fazer com que a polícia atue da melhor maneira possível em qualquer área, em qualquer ponto da cidade, contra aqueles criminosos fortemente armados que se encontram aí oprimindo as comunidades da nossa cidade. Então, quando eu falo de segurança pública, eu falo que nós temos que nos integrar enquanto sociedade e polícia para combater esse mal, extirpar esse câncer da sociedade. Tá certo. Lucas, baseado no que o Itagiba acabou de falar, né, sobre a questão da educação, falou sobre a questão da criminalidade, em cima disso, Lucas Mira, né,
Em cima disso, o que você tem a dizer sobre essa parte de educação que vem sendo tão prejudicada ultimamente? Primeiro, eu venho agradecer o seu convite, Carlos. Muito obrigado. Marcelo Itagiba, é uma honra estar do seu lado. Eu estou me sentindo muito honrado de estar podendo dividir aqui a cadeira, estar aqui do seu lado, estar podendo te tocar aqui. Para mim é uma grande honra. O senhor que já fez tanto pelo nosso país. Muito obrigado mesmo, Carlos, por o convite e por estar do lado de uma pessoa tão especial. Então, a educação do nosso país é um tema um pouco complicado, porque se a gente parar para analisar, quase nada hoje em dia funciona quando a gente fala de educação pública, a não ser as universidades, que são referências. Temos a UERJ, temos a UFRJ, temos a USP em São Paulo, temos a Universidade Federal lá em Minas, temos as faculdades também do Nordeste. Em questão de universidade, nós somos bem servidos. O grande problema se encontra na base e no ensino médio. Como que a gente vai capacitar esses jovens para eles terem uma vida adulta, uma vida profissional e ingressar em um curso profissionalizante, que são as faculdades também. Porque ela está te preparando ali para você ser um profissional. No meu caso ali na UERJ, estou sendo preparado para ser um bom professor e também um excelente pesquisador na área da geografia. O que eu vejo, a escola tem que começar a ser uma coisa atrativa para as crianças. A escola não é aquele lugar no qual a criança vai, hoje em dia, fica sentado, olha, lê. Ah, quanto que é 1 mais 1? 2. Não, a escola também ela tem que trazer outros métodos para dentro. O esporte também eu acho que é uma excelente solução, colocar como matérias extracurriculares. Porque a gente sabe que muitos atletas, cantores, eles largam a escola muito cedo. Por quê? Porque eles não conseguem conciliar as duas coisas. E a vida de um atleta, infelizmente, ela tende a ser muito promissora ou muito curta. Porque uma lesão pode tirar ele dali e acabar com a carreira dele. Por que a gente não consegue colocar no nosso sistema para um atleta do skate, jiu-jitsu, conseguir uma bolsa e ingressar em uma faculdade pública ou particular? Para ele também ter o aprendizado, ele também ter ali uma formação e ele conseguir transmitir isso para as novas gerações, que não é só o esporte, é que também a educação é importante para o nosso país. Então eu acho que a gente precisa mudar a base, a gente precisa mudar o ensino médio, a gente precisa colocar aulas de economia também, para a criança aprender desde cedo a administrar o dinheiro dela, uma aula de gastronomia para a criança aprender a cozinhar, porque muitas crianças não sabem. Imagine acontece alguma coisa e ela precisa ali fazer um arroz e um feijão, como que ela vai fazer? Então eu acho que a gente precisa pensar nisso também, não só em uma preparação para fazer uma prova do Enem, que eu não gosto, e uma preparação para a vida. As escolas também precisam ter cursos profissionalizantes, porque hoje em dia muitas pessoas elas não querem se formar e ir para uma faculdade, elas querem se formar e já ingressar no mercado de trabalho. Esteticistas, por exemplo, manicures, design de sobrancelhas, tudo isso tem isso. Ah, vocês podem olhar para mim e falar assim, ah, você está falando isso daí é porque o que sobrou. Não, a gente tem que tirar essa visão preconceituosa que a gente tem hoje em dia, porque essas profissões elas conseguem trazer uma rentabilidade muito boa para as pessoas. Tem aí pedreiros que ganham muito mais do que um engenheiro. Obviamente que eu não estou falando, vamos acabar com as faculdades, vamos acabar com o ensino. Não, é porque realmente tem gente que, infelizmente, nosso país se encontra em uma crise, se encontra em uma situação muito difícil e as pessoas querem entrar logo no mercado de trabalho. Então, por que a gente a gente não pega e vai capacitar essas pessoas para elas conseguirem entrar nesse mercado de trabalho e não ficar ali batendo de porta em porta e recebendo vários nãos? Eu acho que o Lucas colocou uma coisa muito importante. Nós temos que inverter a lógica da pirâmide. Nós temos que investir fundamentalmente nas nossas crianças. O Darcy Ribeiro deixou um legado para o país, que foram os CIEPs, à época do governador Brizola, onde se pensou uma educação diferenciada que possibilitava a criança se transformar cada vez mais num cidadão. Então ele entrava de manhã na escola, tinha o café da manhã,
depois tinha atividade estudantil, depois ele tinha o almoço, depois ele tinha outras atividades extracurriculares e ele passava o dia dentro da escola. Criança dentro da escola é criança que está aprendendo alguma coisa e é criança que não está nas ruas para ser vítima da criminalidade. Então eu acho que é importante a gente pensar muito nessa questão. Outro ponto que ele tocou, que eu acho que é fundamental, é a questão dos cursos técnicos. Você tem que preparar o indivíduo para a vida. E não é apenas o diploma de curso superior que te prepara para a vida. Muitas vezes um curso técnico te prepara muito mais do que você ter um curso superior onde determinados campos do mercado de trabalho já estão esgotados. Ou seja, tem muito mais gente se oferecendo para trabalhar do que lugar para assumir essas pessoas que buscam esse mercado de trabalho. E faltam muitos técnicos em muitas áreas, e técnicos podem ser e são muito bem remunerados se forem bons nas suas atividades. Então, acho que nós temos que repensar essa questão da educação e, dessa forma, também melhorar a nossa segurança em função de nós termos as crianças mais preparadas, entrando no mercado de trabalho, podendo ganhar o seu dinheiro e ajudando as suas famílias na renda básica familiar. Marcelo, é importante, né, que você acabou de falar sobre a questão, foi até dos CIEPs, né, da época do Brizola. É interessante porque naquela época, os dados mostram isso, que o número, né, de evasão escolar era muito menor do que hoje. Porque a criança sentia prazer de estar na escola, porque ela não estava apenas estudando. Ela estudava, ela tinha o lanche, ela tinha a recreação. Então ela tinha, literalmente, a vontade de estar na escola. Era um clube. Era um clube. Sim, né? sim. E ele também mostrava o quê? Mostrava convivência. Ele tinha outras pessoas diferentes e conseguiam se relacionar de forma adequada. Uma coisa que eu queria perguntar, Itagiba, que foi muito interessante, quando você fala da questão da segurança pública, né? A questão da educação, fala do jovem, né? Ele poder, como se diz, ele poder entrar no mercado de trabalho. Na sua opinião, né, o conceito geral aqui, quais são as medidas que podem ser promovidas para que o nosso estado do Rio de Janeiro, tanto no âmbito nacional quanto no federal, o que essas medidas podem fazer para essas medidas para poder crescer no nosso estado? Em primeiro lugar, eu acho o seguinte: o problema que nós temos no nosso estado é a falta de continuidade. Ou seja, todo governante novo que entra acha que tem que criar um projeto novo e apagar o que existiu no passado, ao invés de aperfeiçoar o que já existia. Uma outra coisa que a gente tem que observar é o seguinte: não dá mais para ter escola no nosso país onde você não tenha internet, onde você não tenha computadores, porque o mundo é da internet e é o mundo dos computadores. Então a criança hoje precisa ter esses elementos para poder aprender a linguagem do tempo que nós estamos vivendo. E, Marcelo, também psicólogos para também estar ajudando o acompanhamento, porque muitas crianças elas estão com ansiedade, elas tendem a ter a depressão e elas precisam de um acompanhamento também desde a base, para elas conseguirem estar ali, para elas se prepararem também para o mercado de trabalho. É verdade, você sabe que a minha sogra chama-se Ivone Bezerra de Mello, e ela tem um projeto que, na comunidade da Maré, que se chama Projeto Uerê. E esse projeto é justamente para fazer com que a transformação das crianças que vivem em área de trauma, né, em área de violência, né, para que elas possam superar aqueles problemas, né, do dia a dia, aqueles traumas que elas vivem no seu dia a dia, né? E além disso elas precisam ter referências. Então, por exemplo, muitas vezes um professor na sala de aula fala: a França, aonde foi feita a Revolução Francesa. A criança não sabe onde fica a França, não sabe o que é revolução, né? E não sabe muito menos o que é uma Revolução Francesa. Então você tem que começar a botar, primeiro mostrar um atlas, mostrar um globo, mostrar aqui é o Brasil, que fica na América do Sul, aqui é a França, que fica na Europa, ali é os Estados Unidos, que fica na América do Norte, para dar uma referência para uma criança. Uma geolocalização. Uma geolocalização, que é a área dele, que é a área da geografia, né? Para quê? Para que você possa
inserir a criança no contexto para que ela possa aprender, porque muitas vezes essas crianças moram em casebres, em favelas, o que mais ela conhece é apenas a rua onde vive e a escola onde ela vai aprender alguma coisa. Então você tem que inserir essa criança dentro de um contexto. Muitas das vezes ela não sabe nem que o município no qual ela vive é Rio de Janeiro. E eu vou mais longe, se você for pensar o seguinte, vamos falar do processo político eleitoral. Se você perguntar para 98% das pessoas com curso superior o que é um sistema proporcional de votação e como funciona, possivelmente a pessoa não saberá lhe responder. Então nós temos que ter nas escolas aula de educação moral e cívica, né, problemas brasileiros, né, sistema político eleitoral, porque você está formando, não é uma pessoa que aprendeu a ler e a escrever, você está formando cidadão. Né? Quando você forma cidadão, você está formando alguém que passa a ter as condições de modificar a sociedade e trabalhar de acordo com aquilo que é necessário para fazer a sua própria transformação. Marcelo, Itagiba, o senhor, que é muito envolvido nessas áreas, já foi deputado federal também, o senhor poderia contar um pouco para nós qual é a função de um senador? Olha, em primeiro lugar, nós temos 4 níveis de representação política. Você tem a Câmara dos Vereadores, que é aquele que cuida das leis municipais, das leis da cidade, né? Você tem os deputados estaduais, né, que são aqueles que fazem as leis no Estado. Você tem os deputados federais, que são aqueles que fazem as leis para o Brasil. Você tem o Senado, que também faz as leis para o país. E o que acontece? Muitas vezes, se você se perguntar em quem você votou na última eleição, talvez você não se lembre, porque você não dá valor ao processo político e não tem a mania de cobrar o seu representante aquelas coisas que ele prometeu durante o processo. Muitas das vezes a pessoa também ela não sabe qual é a importância do voto dela. Do processo político eleitoral. Então você perguntou para mim, o que é o Senado? O Senado é a casa de maior expressão numa democracia. Porque, presta atenção, para ser presidente da República, para ser vice-presidente da República, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal e de tribunais superiores, e senador, você precisa ter 35 anos ou mais. Então você tem que ter um pouco mais de experiência de vida, e o Senado não é a representação única e exclusiva do eleitor, ele é a representação do Estado. Ele está ali para fazer a sua luta política em favor do Estado que ele representa. Por isso que cada Estado da Federação tem 3 senadores, ou seja, o Acre, que é um Estado pequeno, e São Paulo, que é um Estado grande, tem a mesma representação em número de senadores, são 3. O Estado do Rio tem 3, ou seja, são 81 senadores, cada Estado tem 3 senadores. E nesta eleição que nós vamos ter este ano, né, nós vamos fazer a renovação de 1/3 do Senado, e daqui a 4 anos de 2/3. Então é uma vaga que está sendo disputada em todo o país, né? Em todo o país, um senador em cada estado será eleito nessa eleição. Sim, porque a Constituição para o Senado também muda, né? Que são 8 anos, não são apenas 4, como de um presidente, um governador, um Exatamente, é um mandato de 8 anos, justamente para que você possa ali ter a independência maior para examinar as leis, porque a Câmara faz as leis muitas vezes na paixão, e o Senado tem que ser aquela casa da reflexão, para ver se aquela lei não está sendo exageradamente ali colocada, tem que verificar se aquilo está de forma correta. Então, além de ser uma casa que propõe leis, ela é uma casa importante de revisão das leis que vem da Câmara. Enquanto um trabalha pela emoção, o outro trabalha já pela razão. Muito bem colocado. Enquanto um trabalha com emoção, o outro trabalha mais com a razão. Então, o Senado é isso. Itagiba, você usou um termo muito esclarecedor, muito interessante, de que alguns deputados, senadores, né, o Congresso em si, eles agem muito pela questão da emoção, né? Eles não olham muito a razão. E nessa questão, vamos dizer assim, né, que a gente, hoje o termo que um jovem usa, né, tá muito emocionado, não sei o quê, e por as pessoas muitas vezes, muitos, né, políticos aí ao redor do país, eles atuarem nessa questão de agir muito na emoção, tem muito político aí, inclusive esse ano, né,
que é muito apaixonado por bandido. Né? Então, assim, no sentido de querer apoiar ou amenizar, vamos assim dizer, as atitudes, né, de determinados bandidos. Se eu não estiver enganado, você pode me corrigir. Se eu não estiver enganado, o senhor também é a favor, né, que a maioridade penal caia de 18 para 16 anos, não é isso? Você pode explicar melhor? Não é só isso, é um conjunto de conceitos que eu entendo que são importantes para que a gente tenha uma melhor segurança no Brasil e uma melhor segurança jurídica. Por que eu digo isso? Porque eu sempre vejo as pessoas muito preocupadas com a pena que o criminoso vai ter, quanto tempo ele vai passar na cadeia, que ele tem que sair da cadeia o mais rápido possível, ser ressocializado. Tudo bem, isso é muito bonito. Eu não vejo ninguém preocupado com a vítima. Né? Eu até estava trazendo esse exemplo hoje numa conversa que eu tive. Você imagina o dissabor que deve ser, o sofrimento que deve ser por uma Glória Pérez, autora de novela famosa, ter que andar na rua e de repente se deparar com o assassino da sua filha, que era aquele ator que a matou. Né? Então, é muito rápido, né, a pena para alguém que fez um crime bárbaro, né, hediondo como aquele. Então, eu acho que algumas coisas nós temos que discutir a respeito disso. Primeiro... O senhor fala sobre essa questão da maioridade, não é tanto, e a questão também da criminalidade, eu lembro o bairro aqui do município do Rio de Janeiro, não vou lembrar o ano, mas foi, se eu não me engano, foi um Flanelinha, né, que ele, acho que foi recusado a ele um valor lá, e ele pegou uma médica lá em Botafogo e ele espartejou. E quando você fala de pouco tempo, né, de cadeia, as próprias pessoas elas têm, que fazem isso aí, elas têm a consciência de que vão ficar pouco tempo na cadeia. Eu lembro que na época ele deu uma entrevista quando ele foi preso, ele já tinha sido preso por 5 anos, foi condenado a 20 anos por 5, depois foi condenado por mais não sei quanto, e falou assim, ó, e esse aí, que é aquela de que espartejou, colocou no saco de lixo, pô, esse aí eu vou pegar só mais uns 7, 8 e vou sair. Então ele tem a certeza da impunidade dele. Ou da punibilidade que não é suficiente para que esse indivíduo seja afastado da sociedade, seja afastado do convívio das pessoas. Então defendo alguns princípios. Primeiro, você tocou na questão da maioridade penal. Eu acho que é importante a gente baixar a maioridade penal, porque a gente não pode continuar a tratar um jovem de 16 anos de idade como se ele fosse um débil mental, como se fosse uma pessoa que não tem consciência dos atos que pratica. Então vamos fazer uma análise rápida. No século retrasado, né, a maioridade penal era de 21 anos e a civil também. Depois nós tivemos a modificação do Código Civil no século passado, do Código Criminal do século passado, que a maioridade para responder a processo crime passou a ser de 18 anos. E agora nós tivemos a modificação do Código Civil, que baixou a maioridade civil de 21 para 18. Então, nós podemos proporcionalmente baixar isso também para 16. Eu acho que o jovem já está consciente e pode receber a pena, não pode apenas receber uma pena de 3 anos no máximo quando ele comete um homicídio. Ele tem consciência do crime que cometeu. Então a primeira questão é essa. A segunda, que eu acho que é importante também, é a gente poder fazer com que o cumprimento da pena comece logo após a condenação em segunda instância. Porque se um juiz condenou em primeira instância, se outro confirma em segunda instância, não há razão para que esse indivíduo continue a responder em liberdade, porque há um recurso para o Superior Tribunal de Justiça ou para o Supremo Tribunal Federal. Até porque nesses dois recursos não se discute mais a matéria de prova. A prova já está feita e já está confirmada por 2 instâncias. É apenas a questão se houve alguma violação da lei ou se houve alguma tecnicalidade, alguma violação da Constituição. Então, portanto, eu acho isso também fundamental para que a gente comece a ter efetivamente a punição, para que o indivíduo saiba que a punição existe, que ele vai cumprir uma pena se ele cometer um crime. E essa questão da punibilidade, né, da certeza da impunidade, nós estamos falando aqui também de educação, né? Sim. E tem pessoas, né, que não têm esse acesso, tem esse acesso restrito, né, não chegou ao nível de
ensino médio, ensino fundamental, né? Mas também nós, no contrário, nós também temos pessoas que já chegaram por exemplo, à faculdade, universidade, tem ensino superior, e as leis hoje do país dizem o quê? Que o ensino superior ele tem direito a uma série de regalias, uma série de eventualidades que quem não tem estudo, ou quem não estudou até tal nível de escolaridade, não tem. O senhor, se não me engano, o senhor é contra isso. Né? Isso me lembra aquela frase famosa do Rui Barbosa sobre a igualdade. Né? Então, na verdade, é o seguinte, indivíduos que tiveram maior oportunidade, né, conseguiram ter um teor maior de educação, se cometem um crime, devem ter uma pena superior a quem teve menos possibilidade, que menos conhecimento e menos aprendeu. Porque ele teve todas as oportunidades, ele criou mais cultura, sabe mais das coisas, então se ele comete um crime, ele tem que ter uma pena superior àquele que não teve a mesma oportunidade e as mesmas condições. O senhor também é contra o foro privilegiado também e a prisão especial, né? Eu acho que foro privilegiado, o nome já é ruim, né? Privilegiado. Por que tem que ter privilégio, né, as pessoas? Né? Verdade. Eu acho que todos têm que ser iguais perante a lei. Tanto que a nossa justiça é a mulher com a venda nos olhos para justamente ser imparcial, ser igual. Exatamente. E a questão da prisão especial, por que prisão especial? Né? Se cometer um crime, vão todos para o mesmo lugar. Sou a favor da igualdade perante a lei. E tem um outro projeto que eu defendo, que é o fim do foro privilegiado. Né? Por que políticos têm que ter são julgados em tribunais superiores e o cidadão comum é julgado no tribunal comum? Então eu acho que essas são questões fundamentais no país para que a gente mude a cultura do país, para que a gente efetivamente tenha punição, até porque a partir do momento em que as pessoas de maior renda e maior escolaridade, porque, não se esqueça, a corrupção é o crime que tira o pão da boca dos nossos filhos. Então é um crime gravíssimo a corrupção. Se esses indivíduos começarem a ir para o sistema prisional, com certeza eles vão começar a se preocupar em querer melhorar as cadeias para todo mundo, se todos eles forem para as mesmas cadeias. Verdade. Em cima disso que você está comentando, né, sobre a questão da criminalidade. É interessante porque nós temos aí, no Brasil afora, partidos que defendem isso. Né? Acham que é por causa de uma falta de educação, é por isso que a pessoa se envereda com o crime. Nós sabemos que muitas vezes, na maioria dos casos, não é assim. Né? Nós tratamos muitas vezes com questão de escolha, outros entram no pensamento que não tiveram oportunidade. E eu queria que você, assim, rapidamente agora, porque nós já vamos terminar, a questão simples como é que o senhor vê a questão desses partidos aí, especificamente, de extrema esquerda, ou de extremidade, vamos dizer assim, que querem voltar, né, a presidir, ou querem voltar a governar? Eu acho o seguinte, todo extremismo é ruim. O caminho do meio é o caminho da verdade, né, onde você pode ouvir um lado, ouvir o outro. Eu não tenho nada contra quem está na esquerda ou quem está na direita, desde que eu possa dialogar com essa pessoa, desde que eu possa ter com ela, né, uma troca de ideias. O que eu não admito é a agressão, seja ela de quem quer que seja. E é por isso que nós temos que ter, no Brasil, né, muita calma nessa hora, porque senão nós vamos poder repetir os mesmos erros. É quase impossível você praticar o mesmo ato e querer que o resultado seja diferente. Então, se a gente quer modificar o país, a gente não pode ficar repetindo o passado. A gente tem que olhar para frente, procurar novos caminhos para que a gente tenha um país melhor e uma população melhor atendida. Muito bem. Gente, o papo está terminando. Né? A gente até passou um pouquinho dos minutos que nós temos. O papo foi muito interessante. Né? Por ser o primeiro, né? É verdade. Eu acho que passou até das nossas expectativas. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui, né? Tanto a rádio quanto o nosso programa aqui de bate-papo, que é uma conversa, né? Sim. Vai estar sempre disponível para vocês, sempre que possível. E eu queria fazer um convite que não estava registrado aqui. Eu queria saber se, porque nós não teremos outras pessoas
né, personalidades, pessoas que o nosso estado do Rio de Janeiro não conhece. Nós vamos ter outras pessoas aqui para participar. E eu queria fazer um convite para vocês, não sei qual dos dois vai poder, se os dois vão poder, se nos próximos programas, se vocês podem também participar. Estamos juntos, acho que é importantíssimo. Eu, por exemplo, aprendi muito hoje com o Lucas aqui, né? O Lucas é um jovem e a gente sempre aprende com a juventude. Então eu estou sempre à disposição para dialogar, para conversar, para debater. Contem sempre comigo. Carlos, muito obrigado pelo convite. Foi uma honra novamente estar aqui mencionando o Itagiba. Aprendi muito com esse assunto. Aprendi também muito com você, Carlos. Você é uma pessoa muito inteligente e essa rádio é maravilhosa. E ela tende a explodir, crescer e vamos. Muito obrigado mesmo pelo convite. Daqui a pouco vou querer virar apresentador também. Carlos, da Rádio Energia, cheio de energia. Já pensou, Itagiba? Lucas, da Rádio Energia também, como Maravilha. apresentador? Gente, muito Obrigado. De coração por vocês estarem aqui, né? Eu sei que vocês têm a ajuda de vocês aí, ainda mais nesse período agora, nesse pleito nacional. Quero agradecer demais a presença de vocês aqui e queria falar que nós voltamos, né, na próxima semana, o nosso segundo, terceiro, quarto e até de onde Deus permitir nossos podcasts. Nós queremos agradecer a sua audiência. Você estiver nos vendo pelo YouTube, compartilha, manda no WhatsApp, falar o seu like e nós vamos estar aqui. Pode mandar sua pergunta também, escolher um tema para que nós possamos aqui conversar, debater e trazer informações precisas para você. Nós estamos aqui nos despedindo e esperando que vocês continuem com a nossa audiência. Temos aqui a nossa Rádio Energia. É só você acessar lá www.radioenergias, tem um S no final, radioenergias.com. Nós esperamos a audiência de você lá na rádio e aqui no nosso podcast. Nós agradecemos muito a sua audiência e até o nosso próximo programa. Posso fazer meu merchan também? Pode fazer. Oficial Lucas Mira lá, pessoal. Segue lá. Rumo a 5K. Oficial Lucas Mira, com Y. Mira com Y. Mira com Y. Uhum. E o Itagiba? O meu é marceloitagiba.com.br. Não, marceloitagiba.com.br. Arroba Marcelo. Não, é marceloitagiba.com.br. Esse é o Meu site. marceloitagiba.com.br. Instagram? Instagram também é Itagiba Oficial. @Itagiba Oficial. Então, por isso nós estamos aqui terminando. Esperamos que você tenha gostado aqui do nosso bate-papo e agradecer mais uma vez a audiência de vocês. Até a próxima.